ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Às vezes a história sagrada pode aparecer como uma historinha, ou tipo mais ou menos fábulas, bonitas para contar para as crianças, ou para a gente que não tem nada para fazer. E nos apresenta as nossas histórias humanas, histórias de guerras, história de impérios, e aí por diante, das quais nada sobrou. Eu que vivi em Roma, bem na frente do Palatino, onde tinha o palácio de Augusto, dos imperadores, 3 anos, estava bem na frente da janela atrás, olhando lá. E meditando, era bem mais importante do que a Casa Branca de hoje, Washington, diante da qual todo mundo abaixa a cabeça, a maior potência econômica do mundo, não? A maior economia, o PIB, já trilhões de dólares, etc. Roma é muito, muito, muito mais. O que eu via lá, depois de tempo? Cabras que estavam pastando naquelas ruínas. Nada mais. Ruínas. A história dos homens. Diante da qual todos nós, e aquilo que se apresenta na televisão, é aquilo que a gente pensa também, que um país é grande, porque é a 6ª potência do mundo, é a 2ª, é a 3ª, é a 4ª, não? Não são esses os raciocínios que se fazem no mundo? Não são esses. E o que havia naquela cidade, naquela época? Um punhado de gente, começando por Paulo, Pedro e os cristãos, um grupo de pessoas se escondendo nas catacumbas, perseguidos, marginalizados, e que levavam em frente uma realidade. Essa realidade que se chama Jesus Cristo. Eles eram testemunhas
foram mortos, assassinados. Nós colocamos o nome mártir como sofredor, não é? Mais ou menos a ideia do martírio e o sofrimento, não é? A palavra mártir quer dizer testemunha, é uma palavra grega. Eles testemunhavam algo que não se via. E o próprio Cristo disse que o seu reino não terá fim. Agora, o que é este reino? Hoje começaria a quaresma. Não sei o que o povo vai se inventar para a quaresma, o que se inventava nos tempos passados. Era uma preparação para a festa maior da humanidade, que era a Páscoa. E o que é a Páscoa? Eu lembro quando criança, que no sábado santo, ao meio-dia, começava tiros, tudo quanto era lado. Pum, pum, pum. Eu perguntei, por que estão atirando? Não tem pomba, não tem pau, isso aqui. Ah, não, porque Cristo ressuscitou. Bom, é aí. O que isso quer dizer para mim? Nada. Ele ressuscitou, o problema é dele, não é meu. Mas não é bem assim. Porque na primeira leitura nos apresenta o ponto básico de toda a existência humana e do ser humano. Onde a gente tem que começar a se perguntar: quem sou eu? Primeira pergunta básica, gente, para ser uma pessoa religiosa. E a pergunta sobre a minha vida, a minha grandeza ou a minha miséria, a minha dignidade ou o meu fracasso. Muitos tentam de fazer isto. Quando São Paulo se apresentou, tinha os pensamentos filosóficos, que tentavam de dar um sentido à vida, ou tinha os fenômenos religiosos, pior ainda, que ainda no mundo de hoje existem. Quando você se liga à televisão, você vê todas aquelas congregações de crente, ou até agora de católicos, a mesma coisa. Ah, eu estava com câncer, sarei. Eu estava com isso, eu sarei. Estava quebrado, eu sarei. Não, está aqui, ele está presente. Levante-se na minha. Estes eram os sinais que os judeus queriam, milagres. Mas São Paulo disse: o mundo grego, culto, quer a sabedoria. Os judeus, religiosos, entre aspas, querem milagres, sinais exteriores. Mas eu anuncio Cristo e Cristo crucificado. Porque aí começa a história que nós chamaríamos de Bíblia Sagrada. Mas se uma história na qual você acredita ou não acredita, o problema é de cada um de nós. Então, a primeira pergunta: quem sou eu? A psicologia pode me explicar certas coisas, psiquiatria outras, as profundidades do ser humano, a biologia, a medicina tenta de me explicar outras coisas, tentando de criar os Frankenstein, troca peça, troca coração, agora troca tudo. Dizendo: morreu, fez transplante de órgãos, ele está continuando a viver na outra pessoa, que teria morrido, porque o coração dele bate na outra. O ouvido dele está na outra pessoa. Essas são coisas reais, gente. Não é fantasia. São coisas reais. Por quê? Porque o ser humano procura o básico de tudo
a vida. Então, primeira resposta vem de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Assoprou nele um sopro de vida. Gente, se fala de vida aqui. Não se fala de uma simples devoçãozinha. Devoção a Santa Rita, devoção a São Judas Tadeu, devoção a isto, devoção a aquilo. Gente, tem nada a ver. Eu lembro uma vez, para vocês verem como é fácil se perder na nossa cabeça. Eu estava em Santo André. Veio um casal com a chave do carro na mão. Frei, gostaria que o senhor obedecesse o carro. Eu falei, por quê? Não, porque a gente bateu o carro, deu perda total. Vocês também, olha, a gente não teve nenhum arranhão. Falei, me desculpem, eu não vou obedecer o carro. Mas Frei, por quê? Porque o carro sozinho não bate. Quem bate é o motorista. Não é a matéria que tem valor, gente. É quem dirige a matéria. E o que dirige a matéria é a nossa inteligência, a nossa capacidade. Se vocês quiserem, eu abençoo vocês, mas não o carro. Mas o povo mata vencer o carro. Fetiches. Nós colocamos a nossa fé na matéria. Aí vai todas as formas. De Ubanda, as formas de, como é que se chama as coisas encruzilhadas? Que faz nas encruzilhadas, e aí por diante. Aí vai todas besterame que o ser humano faz. Para vocês compreenderem que a gente fala os pecadinhos, não pecados grandes, porque a nossa cabeça já não raciocina mais. Então, em nós, existe a revelação de Deus, não é a revelação da ciência, porque não foi o homem que criou o homem, foi Deus que criou o homem. Então, o primeiro princípio básico, se nós quisermos aceitar o ser humano como uma simples evolução da espécie, tudo bem, iremos para a história disso. Mas se nós aceitarmos como criação do ser humano por parte de Deus, ele assoprou um espírito de vida. E colocou eles diante da árvore da vida. E esta árvore da vida nós vamos encontrar em toda a história. Por isso digo, a história bíblica não é uma coisinha, não. É o essencial do universo e de todo ser vivo. Os seres humanos foram colocados diante da árvore da vida. Eles podiam consumir tudo o que existia, que Deus colocou e plantou. Mas não podia consumir e apanhar o fruto da árvore da vida. Não era maçã, né? Era a árvore da vida, que atingia a nossa inteligência, conhecimento do bem e do mal. Então veja que é muito simples a Bíblia. Mais uma vez, nós, materialistas como somos, colocamos porque era bonita aos olhos, então colocamos lá uma maçãzinha assim, não? Entendeu? Aí, esta árvore da vida nós vamos reencontrar depois. Vamos deixar de lado o pecado que entrou no mundo, que fala, e com o pecado entrou a morte. Então, os estragos que o pecado faz. Não. Para mim não interessa. O pecado não interessa. Como não interessa a doença. Mas como, Frei? A gente está doente e sofre. Sofre, tá. Para mim interessa a saúde. A doença tem que ser eliminada, mas em função da saúde. Porque o que faz a doença?
Ele te estraga a saúde, te estraga a vida. Então, muda totalmente o conceito que se tinha antigamente, e ainda se tem. Não faça isto, não faça aquilo. Como é que era? Se fizer isso, Deus te castiga, não é? Falaram para vocês alguma vez isso? Não, nunca. Para mim nunca falaram, ainda bem, porque quando eu tinha que ser castigado, eu já fugia, já escapava, corria bem veloz, e nunca apanhava, entendeu? Se fizer isso, Deus te castiga. Que religiosidade mais estúpida e cretina, desculpe. Não é para ofender as pessoas, mas para eliminar de vez o sentido errado do pecado. O pecado é um estrago. É um estrago à saúde do espírito, à saúde da nossa psique, à saúde da nossa mente. Então, como aconteceu aquilo, chegou o estrago no mundo, aí Deus preparou o seu povo para a terra prometida, e que ainda pensa que a terra prometida é aquele pedaço de chão lá em Israel, e aí o povo vai atrás, até a diplomacia vaticana, o Estado de Israel. O que tem a ver? Nada, tudo bem. Mas a terra prometida não era bem aquela. A terra prometida é o mundo renovado em Deus. Acontece que este povo estava andando no deserto. Vinha da escravidão. Deus fez milagres, passaram o Mar Vermelho a pé enxuto. Morreram o exército do faraó, etc. Aí no deserto, aquela rotina de todo dia, faltando água, aí eles começaram a se queixar. Deus, você está... Moisés, contra Moisés, não é contra Deus. Moisés, você nos tirou do deserto, do Egito, pelo menos lá tínhamos o que comer, para nós morrermos aqui, no deserto. Moisés foi no Monte Sinai, falando com Deus, e ficou um tempo. Moisés não voltava, o povo, esse Moisés não presta para nada, ele se perdeu. E começaram a bagunçar o correto. Vamos criar os nossos deuses, porque este Deus de Moisés não nos ajuda. Aí voltou Moisés, encontrou aquela bagunça, bezerro de ouro. E Deus disse, eu vou castigar este povo, que não entendeu nada. Viram um monte de milagres que eu fiz. Eu dei água para eles no deserto, simplesmente batendo na rocha, brotou a água. E eu dei comida durante 40 anos. Gente, 40 anos. Comida de graça. Era mais do que a Bolsa Família. 40 anos. Comida de graça. Eles não perceberam nada. Aí mandou umas serpentes. Num dia só morreram 20.000 pessoas. Aí Moisés se intercedeu. Deus, se você me mandou libertar o teu povo de Israel, aqui estou no deserto, está matando todo mundo, eu vou chegar sozinho na terra prometida. Salva o teu povo. Tá bom, Moisés. Você levanta uma haste, coloca uma serpente na haste, quem olhar naquela haste com a serpente será salvo. A mordida, o veneno da serpente não fará mal.
E um dia, quando Jesus estava presente entre os apóstolos, vieram alguns gregos chamados assim, aqueles que não eram judeus, e pediram a Filipe: Filipe, queremos ver Jesus. Filipe e André foram até Jesus e falaram: olha, tem muita gente querendo ver você. Ele falou: agora chegou a hora, o Filho do Homem será levantado, como Moisés levantou a haste no deserto, assim o Filho do Homem será levantado na cruz. E todos olharão para ele, indicando que todos os povos, todos os homens, todos os tempos teriam olhando para ele. Eis porque São Paulo anuncia Cristo e Cristo crucificado. Porque naquele instante, exatamente da cruz, já outras vezes eu falei, repito hoje mais uma vez, porque ainda está na cabecinha das pessoas isto. Se for os judeus a condenar Cristo, ainda se faz a malhação de Judas, não é? Se for os judeus a condenar Cristo, ou se foram os romanos a condenar Cristo. Não foram nem os judeus, nem os romanos. Jesus falou claramente, por isso que precisa conhecer bem as palavras simples do Evangelho. Ninguém me tira a vida. Eu tenho poder de entregar a minha vida e eu tenho poder de retomar a minha vida quando eu quiser. Quem pode falar isto? Ninguém me tira. Fica você nas mãos dos ladrões com o revólver na cabeça que eles te atiram, você não tem poder de me tirar a vida. Eu vou te mostrar se eu tenho poder. Pilatos falou isso para Jesus. Então veja que a história é muito clara, muito simples. É só meditar profundamente e deixar entrar dentro de nós. Você não sabe que eu tenho o poder de te condenar e de te soltar? Jesus falou: você não tem poder nenhum sobre mim. Se este poder não te fosse dado do alto, que seria meu Pai que te dá este poder de você me condenar, mas sou eu que me ofereço. Então o que acontece? Esta é a história de Deus, onde Ele veio não somente eliminar a doença, o pecado, aí que nós erramos, porque a gente olha a vida cristã sempre no negativo, não no positivo, que ser daquilo que Cristo me trouxe. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora estamos na quaresma e tem, como se chama, a campanha, desculpa-me, este ano é contra a exploração, não é? Como que se chama? A campanha da fraternidade. Eu lembro um ano, bem anos atrás, na campanha da fraternidade era para que todos tenham vida. E dentro da igreja se pregava, sabe o quê? Para que todos tenham vida. Parecia Lula. Minha casa, minha vida. Minha casa melhor. Meu carro, minha vida será daqui a pouco. Meu turismo, minha vida daqui a pouco. Gente, isso se falava na campanha Fraternidade. Vida é vida. Ela não se compara com as coisas, mas se eu não tiver as coisas, como é que eu vou viver?
por muito pouco. Jesus falou bem claro hoje ao demônio: não só de pão vive o homem. Mas a gente fala: mas então eu vivo de brisa? Não. Você vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você não vive de brisa. Você se alimenta com alimento espiritual, com o alimento da tua inteligência, com o alimento do teu coração, que te dá aquilo que nós chamamos de vida espiritual, que é vida que depois anima também o teu corpo, gente. Existe toda uma lógica, não é tão confuso, tão complicado. A gente, às vezes, Frei, mas não dá para entender o Evangelho. Mas como não dá para entender? Lógico que se você não pega o fio da meada, você não vai entender bolufa nenhuma do Evangelho. Mas de jeito nenhum, nunca vai entender. Você tem que pegar o fio da meada. E a conversa de Deus exatamente é sempre sobre a vida. A árvore da vida no paraíso terrestre, a árvore da vida colocada numa cruz, mas como? O sofrimento, a dor. Eu tive que falar a um casal que está com um filho de 10 anos, definhando com câncer, pele e osso. Para que ele não sofra, falava aos pais: não diga isto. Para que ele seja um Cristo crucificado na terra. Um Cristo crucificado na terra. Porque em função da vida, nós mesmos entregávamos nossos entes queridos, nossos parentes. Eu fui entregue nas mãos de cirurgiões para que me fizesse sofrer, mas não para sofrer, mas para sarar. O sofrimento se torna secundário, porque tem uma esperança a mais. Então eu preciso ter esta visão a mais. E se nós não tivermos esta visão a mais da vida e da história da vida que Deus leva para frente, porque esta história Ele leva para frente. Por que os romanos acabaram? Por que os outros impérios acabaram? Por que as potências de hoje em dia vão acabar também? Porque não tem vida, eles têm matéria. E a matéria não tem vida. A matéria não é vida. Falta a alma da matéria. O espírito que dá vida à própria matéria. Gente, eu já falei outras vezes, desculpe se eu sou chato, repito, bate a tua cabeça. Já o teu corpo pode ser bonito, Miss Universo, pode ser lindo de morrer, pode ser um atleta, bate a tua cabeça, gente, não funciona mais nada da matéria. E nós colocamos a nossa esperança na matéria. E nós fundamentamos o sentido da nossa vida na matéria. Por isso que Deus fica bravo, fica terrível. Os ídolos, que era o antigo sentido de adorar a Deus, era o quê? Eram obras dos homens que os homens adoravam e que não podiam dar nada aos homens. Por isso que Deus ficava louco da vida. Na Bíblia, estou com raiva desse tipo, eu vou matar todo mundo. Na Bíblia antiga fala. Lógico que ele não fez isso porque depois se entregou o seu próprio filho para resgatar da doença do pecado da humanidade. Mas esse é o grande mal de sempre e do mundo moderno.
e que entra dentro da nossa cabeça, gente, sem querer. Porque depois, no desfecho da história, qual vai ser o desfecho da história? O que é morte gera morte, o que é vida gera vida. No fim, no mundo real, no mundo futuro, é o mundo real, que é o mundo de Deus, onde não haverá mais a parte negativa, não haverá mais dores, não haverá mais velhice, não haverá mais morte. Nós encontraremos, isso está no Apocalipse de São João, outra vez, sabe o quê? A árvore da vida. No meio deste povo estará a árvore da vida. E a árvore da vida, esta vez, não será na cruz, será resplandecente de glória. É como uma pessoa que sai de uma cirurgia terrível, que estraçalhou todo mundo, e depois ele encontra mais vida. A gente fala, bendita aquela doença que me levou ao cirurgião, porque agora eu sou mais moço do que antes. Assim, bendita aquela cruz que nos salvou. Bendito aquele mistério de Deus que conduz esta história da vida. E para que isso não ficasse assim simplesmente numa esperança vã, no futuro vã, porque a gente a gente fala paraíso, paraíso, paraíso. Aí cria também mil besteiras, mil imaginações sobre o paraíso. Nós temos o exemplo vivo na Terra daquilo que aconteceu com Cristo. Porque foi nele que se realizou já sobre a terra aquilo que vai ser depois o desfecho deste universo. Porque se este universo, ele tem um desfecho. E é o desfecho de Deus. E este que eu digo é a história de Deus, na qual nós entramos ou na qual nós não entramos. O desfecho desta história em Cristo se alcança com o quê? Com a ressurreição. Com a vitória, finalmente, sobre a própria morte. Mas não somente isto. Com uma dimensão totalmente nova, aonde Cristo, com o corpo também, prestemos bem atenção, com o corpo também, tanto que quando pensavam, depois da ressurreição, que ele fosse um fantasma, ele disse, olha as minhas mãos, tem alguma coisa para comer? Um fantasma não come, um fantasma não tem um corpo, com o corpo também, mas finalmente transfigurado, onde alcança a sua plenitude de vida. E nesta história de Cristo, nós somos convidados e aceitamos se quisermos. Aí entra a nossa fé. A nossa fé é aquela que me dá o sentido da vida. A ressurreição de Cristo é a amostragem que Deus me dá daquilo que será o meu futuro. Eu lembro aqui uma coisa particular assim, que agora me veio na mente. Quando faleceu minha mãe, minha irmã que estava ao lado e depois me escreveu. Ela pesava 80 quilos, faleceu que pesava 25 quilos. Era peleoso, consumido. Aí minha irmã, ela disse que estava chorando lá.
E a mamãe fala para ela: por que está chorando? A senhora está se consumindo, está acabando. Minha filha, amanhã eu estarei com Deus na plenitude da vida. Eu não estou morrendo. Eu não estou morrendo. Eu estou indo para a vida que sempre procurei sobre a terra. E nós lembramos, vocês lembram, Jacareí, o Luiz, que não acreditava em nada, depois que acreditou. Quando eu fui dar a unção dos enfermos na casa dele, pele e osso, sem um olho, tudo aberto aqui, ele me chamou de lado e falou: Frei, você está vendo que o meu corpo está morrendo? Vocês lembram disso? Mas eu sinto dentro de mim que não estou morrendo. Eu sinto dentro de mim uma vida que está crescendo, que vai se encontrar com a vida. Quanto tempo de cristianismo teve o Luiz? 3 anos. Depois que fez o cursinho. O Luiz morreu. Então, esta é a história de Cristo. Esta é a história da Quaresma, porque meditar profundamente a palavra de Deus. Esta é a história, por que festejar então a ressurreição dele? Porque será também a nossa ressurreição. É o nosso futuro. Nós não vamos para o abismo, não. Nós não vamos para o nada. Nós vamos para o tudo. Nós não vamos para a morte. Nós vamos para a vida. Nisto vai tudo o resto. Que de fato, diante disto, o resto fica resto. Fica resto. Pode ser uma casa humilde, pode ser uma casa simples, pode ser um palacete, pode estar vestido de ouro, pode estar vestido com trapos. Se fizéssemos um desfile dos doentes dos hospitais, ou dos doentes da UTI, já pensou? Que desfile maravilhoso que nós teríamos. Você passou um pouquinho com sua mãe, não é? Eu passei sozinho dentro e vi outros. Só fica a essência da vida. Só. Para a gente dar valor à vida. Não estou dizendo para desprezar estas coisas, mas para que elas não tomem conta da nossa consciência, da nossa mente, do nosso querer, gente. Este é o problema. Este é o problema sério. Para não se deixar dominar por aquilo que não tem valor. Para sermos conduzidos de verdade para esta plenitude que será, repito, insisto e termino, com uma mostragem do nosso futuro. A ressurreição do homem, por pouco tempo feito como um verme na cruz, mas depois resplandecente de glória e de honra, que senta à direita de Deus, mais alto do que os próprios anjos, puros espíritos. Não foi aos anjos que disse: senta-te à minha direita, Deus. Ele falou a um ser humano: senta-te à minha direita. Um ser humano que se torna Deus com Deus. Depois que Deus se tornou homem com os homens.